Nessa aula nós vamos falar sobre o significado do termo plugin ou plugins. Bem, vamos lá. Pessoal, quando a gente fala sobre um plugin ou sobre os plugins, eles são utilizados para estender as funcionalidades de um determinado programa. Porque muitas vezes os programas que a gente adquire, eles vêm com alguns recursos. E existem outros recursos que podem ser acoplados a esse programa, e esses outros recursos que podem ser acoplados a esse programa para que ele funcione com mais recursos é que nós chamamos de plugins. Isso é muito comum nos navegadores de internet, por exemplo. Eles permitem a execução de mídias ou até de recursos para os quais aquele navegador não tinha sido originalmente projetado e que com a instalação de plugins, esse navegador passa a executar muitos mais recursos do que aqueles originais. Então a gente sempre tem essa ideia, por que eu vou instalar plugin no meu navegador? Porque de repente aquele recurso que eu quero acessar só vai funcionar se eu conseguir instalar esse plugin, esse recurso adicional que estende as funcionalidades desse meu navegador, né? Então eles acrescentam funcionalidades tanto aos navegadores de internet ou a outros softwares, porque existem outros programas disponíveis não só na internet, mas também instaláveis no computador do usuário, que muitas vezes dispõem de mais plugins que o usuário pode ir, como eu disse, acoplando a esse programa para estender, para aumentar os recursos que esse programa disponibiliza. Então essa é a ideia que a gente tem de um plugin. Vamos ver isso em questões de provas de concurso, pessoal. Acompanha comigo então a leitura dessa primeira questão que diz assim: quando um navegador da internet é utilizado, é muito comum algumas páginas solicitarem a instalação de plugins. Esses plugins são, letra A, programas que auxiliam a preservação das informações contra ataques a hackers ou arquivos maliciosos no processo de acesso às páginas da web. Não, pessoal, o plugin não tem nenhuma relação obrigatória com preservação das informações contra ataques. Letra B. Janelas normalmente menores que se abrem no navegador quando as páginas abertas solicitam esse recurso para acessar conteúdo específico? Errado, pessoal. Essas janelas normalmente menores que se abrem no navegador, essas nós chamamos de janelas pop-up. Pop-up. Aí sim são essas janelas menores que abrem no navegador em algumas situações, não plugins. Letra C. Janelas com informações que as páginas acessadas registram no momento do acesso e avisam que serão armazenadas as informações do usuário. Também não, pessoal. Plugin, lembra, é um programa adicional que vai aumentar os recursos daquele software, no caso aqui dos navegadores. Então não é certo a letra C, porque nada citou sobre isso. A letra D. Programas normalmente não fabricados pelo mesmo fabricante do navegador que ajudam a acessar tipos especiais de conteúdos da web. Tá perfeito, pessoal, porque normalmente, embora sim existam plugins que são fabricados pelo próprio fabricante do navegador, mas a maioria dos plugins são fabricados por outros fabricantes de software que programam esses plugins para acoplar recursos adicionais que aquele navegador a princípio não tinha, como ele diz, que ajudam a acessar tipos especiais de conteúdos da web que por alguma razão aquele navegador pura e simplesmente com a sua instalação padrão não conseguia. Por isso a resposta mais adequada aqui a essa questão, a letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma.